Vamos agora falar sobre os problemas existentes no uso do no-lock. Eu demonstrei o uso do no-lock, que leva uma query a fazer leituras sujas, não aplicando o lock de shared quando um select é realizado. Citei que isso é muito perigoso. Qual realmente o perigo no no-lock? O perigo no no-lock está ligado à ocorrência de page splits. Page splits é uma operação feita pelo próprio SQL Server para organizar fisicamente os registros no SQL Server. Quando é que o page split vai acontecer? O page split ocorre quando falta espaço numa página. Quando a gente tenta dar um insert ou dar um update e falta espaço na página de dados por ocorrência daquele insert e daquele update. Quando isso acontece, o SQL Server faz o que é chamado de page split naquela página de dados. O page split acontece dentro de uma transação. Consequentemente, o SQL Server está mantendo um lock exclusivo no momento em que o page split acontece. Só que o no-lock ele consegue ultrapassar locks exclusivos, porque ele não está aplicando lock de shared, não está aplicando lock algum. E com isso ele vai ler dados no meio da operação de page split do SQL Server. Então o page split pode ser causado por um insert ou por um update. E o no-lock não respeita os page splits. Ele pode fazer a leitura dos page splits durante a realização dos page splits. Então, o que é o page split? Como é que ele acontece? Um insert está acontecendo e não tem espaço para o insert acontecer. Então o SQL Server pega a página, divide em dois e a gente fica com duas páginas preenchidas pela metade. A página original e uma nova página preenchida pela metade. Ele move os registros de uma página para outra. Então, realmente, o SQL Server retira registros de uma página e insere registros na outra durante a realização da operação de page split. Tem aqui uma outra representação, aí está. Uma operação de manipulação de dados, aí falta espaço na página, ele faz um page split. Posiciona parte dos dados numa outra página, ajusta os ponteiros de dados, os ponteiros entre as páginas. Então ele há aqui um processo de movimentação dos dados de uma página para outra. O que vai acontecer se uma query com no-lock estiver sendo executada em meio à ocorrência do page split? Se no meio da ocorrência do page split estiver acontecendo uma query com no-lock. Bem, nessa situação podem acontecer dois cenários. O SQL Server gravou o registro na outra página e a query passou por essa primeira página, depois passou pela segunda. Vai acontecer o que? Ela vai ler o mesmo registro duas vezes. Então ele pode retornar mais registros do que realmente existem na tabela. Ou o SQL Server removeu o registro dessa primeira página, não tinha inserido ainda na segunda, quando a leitura passou pelas páginas, ele pode retornar menos registros do que realmente existem na tabela. Ou seja, o page split pode fazer com que a query com no-lock retorne um resultado totalmente anormal. Desenvolvedores às vezes ficam confiando no no-lock, acreditando, mas não vai acontecer conflito com as minhas transações. As minhas regras de negócio não vão gerar conflito com essa query. Tudo bem, as regras de negócio podem não gerar conflito com essa query. Mas as operações físicas de page split podem fazer com que a query com no-lock retorne um resultado absurdo. Por isso, o no-lock não é de forma alguma confiável. Vamos ver uma demo sobre isso, uma demonstração sobre isso. Eu vou abrir aqui os scripts para demonstrar esse problema em relação
ao no-lock. Eu tenho aqui dois scripts para fazer essa demonstração. Aqui está. Então eu vou fazer uso aqui do Adventure Works 2012. Vou criar uma tabela chamada Points. Eu tenho um ID, Person ID, um valor em dólares, alguma informação adicional, filler data, só para encher mais as páginas e provocar um page split. Então eu vou fazer um insert de algumas informações básicas aqui. E eu estou inserindo sempre com um person ID -1. Person ID -1 tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 dólares. Então estou inserindo 10 registros de 10 dólares e o person ID -1 tem 100 dólares. E aí eu vou fazer um loop infinito, while 1 igual a 1. Eu vou ficar inserindo nessa tabela points. Eu estou fazendo um número randômico aqui, vezes 10.000, para definir o person ID e inserindo o valor 10. Aí repare que esse número aqui nunca vai ser negativo. Nunca vai ser -1. Então, a person ID -1 tem 100 dólares. Tem 100 dólares. E eu estou fazendo uma inserção infinita de mais registros nessa tabela chamada points. Então, vou deixar a inserção infinita acontecer. E agora que essa inserção infinita está acontecendo, eu vou fazer um laço também infinito, em que eu vou fazer a leitura do total de points do person ID -1. Select sum de dollars from DBO point usando o no lock. Porque eu não quero ser barrado pelos locks, eu vou fazer a soma de quantos dólares tem a pessoa com ID -1. O ponto-chave é: a pessoa com ID -1 não está tendo a quantidade de dólares afetada pelos inserts. Então, esse resultado tem que voltar sempre 100. Mas eu vou demonstrar para vocês que conforme os page splits estiverem acontecendo nas páginas dessa tabela, eventualmente esse total não vai voltar como 100. Eventualmente esse total pode voltar como 90. Eventualmente esse total pode voltar como 110. Quer dizer que ele vai estar lendo os registros de forma errada. Vai estar lendo um resultado totalmente errado de dentro da tabela. Então, no momento em que ele retornar um resultado diferente de 100, ele vai fazer um select na variável points e fazer um break mostrando que ele leu um resultado totalmente diferente de 100. Pode levar alguns minutos para o erro acontecer. Eu não tenho um controle exato do momento em que o erro vai acontecer. Eu estou causando um montão de inserts que vão causar um montão de page splits. Eu estou fazendo a leitura até que, no momento conhecido da leitura, causar o erro, que é perfeitamente possível de ser causado com o no lock. Então vamos deixar ele rodando e daqui a pouco a gente volta para observar essa execução e observar o problema causado pelo no lock. Eu vou abrir outra janela do Management Studio para a gente continuar vendo os demais tópicos da aula.
Agora vamos avançar para os deadlocks. Na verdade, a gente já falou um pouquinho sobre os deadlocks. Vamos consistir agora o que a gente já falou. Deadlocks acontecem quando dois processos se travam mutuamente. Nós vimos um exemplo, inclusive, dois processos se travando mutuamente e causando o deadlock, se tornando a causa dos deadlocks. Quando isso acontece, o SQL Server faz o que? Ele elimina um dos processos. Quando os dois processos se travam mutuamente, o SQL Server elimina um dos processos. É um erro de programação ou de planejamento dos locks. Sempre é um erro de programação ou planejamento dos locks. Existem dois tipos principais de deadlock, duas causas principais do deadlock. E a gente identifica essas causas principais do deadlock conforme o tipo de processo que causa o deadlock um com o outro. Eu posso ter dois processos distintos causando deadlock ou o mesmo processo causando deadlock. Por exemplo, a aplicação pode ter muitas atividades distintas sendo feitas dentro da aplicação, muitas transações distintas sendo feitas dentro da aplicação. Então, eu posso ter situações em que a mesma transação, quando feita em paralelo, causa deadlock com ela mesma. Isso é uma situação, por exemplo, da redução do estoque. Quando a redução do estoque, quando feita em paralelo por duas vendas diferentes, causa deadlock. É a mesma transação causando deadlock com ela mesma. Ou eu posso ter a situação de dois processos diferentes causando deadlock um com o outro. Por exemplo, a redução do estoque causando um deadlock com a aquisição de um produto, com a transação que registra a aquisição de um produto. Registra a compra de um produto do fornecedor. Aí eu posso ter um deadlock entre essas duas operações, são operações distintas que podem fazer o deadlock, podem provocar o deadlock. Quando o deadlock acontece em processos diferentes, como nesse exemplo que eu falei, a redução do estoque e a compra de um produto do fornecedor. O que causa o deadlock? O que faz com que dois processos diferentes causem o deadlock? O que causa o deadlock é a sequência invertida de manipulação dos dados. Nesse caso de processos diferentes, o que causa o deadlock é a sequência invertida de manipulação dos dados. Observe essas duas transações. Vamos imaginar que uma delas seja a transação de redução do estoque, a outra seja a transação de compra de um produto. Uma delas lê a tabela Customers e depois lê a tabela Products. A outra lê a tabela Products e depois lê a tabela Customers, ou seja, a sequência de manipulação dos dados está invertida. É claro que tecnicamente essas duas transações aqui são fictícias. O deadlock vai acontecer em transações mais completas, repletas de updates, inserts, assim por diante. Mas só para demonstrar de forma bem simples, eu fiz só 4 selects aí. Então essas transações estão invertidas, porque estão manipulando os registros de forma invertida. E por que isso causa o deadlock? Vamos imaginar a sequência. Begin transaction, select de customers, o PDLock. Beleza, conseguiu fazer o select. Select de products, o PDLock. Beleza, conseguiu fazer o select. Aí essa primeira transação tenta fazer o select de products com o PDLock. Não vai conseguir. Porque a outra transação já tem preso o produto. Então vai ter que esperar. Senta e espera. Só que aí a outra transação vai tentar fazer o select de customers com o PDLock. Também não vai conseguir, porque a primeira transação tem o customers preso com o PDLock. Então vai sentar e esperar. Ou seja, as duas sentaram uma de frente para a outra e ficam esperando uma outra terminar. Os locks se cruzaram e temos um deadlock causado por um processo diferente. Nessa situação, cabe ao DBA apenas identificar quais são os procedimentos que estão causando deadlock
e apontar para o desenvolvedor. Olha, esses dois procedimentos aqui, A e B, que você está executando, quando eles são executados juntos, eles causam deadlock. O desenvolvedor tem que solucionar o problema. O DBA pode ter, na realidade do mercado, é que o DBA acaba tendo que ter que explicar claramente para o desenvolvedor o que naquele procedimento causa deadlock, porque frequentemente os desenvolvedores não têm esse nível de conhecimento sobre isolamento transacional para entender o que causa o deadlock. Então o DBA acaba tendo que explicar para o desenvolvedor o que causa o deadlock. O Framework.NET é outro frequente causador de deadlocks. Por quê? Aqui eu estou mostrando o lock com processos diferentes. Esse é o deadlock que nós não tínhamos visto ainda. Nós já tínhamos visto anteriormente o deadlock com o mesmo processo. Isso eu demonstrei o deadlock com o mesmo processo e a gente viu o que causa ele. O que causa ele? Um hold de lock shared. Se a gente tem um low hold de lock shared, isso vai causar deadlock. Quando o mesmo processo fica segurando um lock shared. Aí a gente tem um deadlock. E o que causa um hold de lock shared? O Framework.NET. As transações no Framework.NET elas podem ser controladas por um namespace chamado de System Transactions. Então a gente tem esse namespace System Transactions que controla as transações. Só que o Isolation Level Default da System Transactions, da classe Transaction Scope que a gente usa na System Transaction, é Serializable. Ou seja, quando vocês usam a classe Transaction Scope no .NET, e é muito recomendável que usem mesmo, vocês estão provocando um Isolation Level Serializable. Ou seja, vocês estão reduzindo a escalabilidade da aplicação. E como o Serializable, tipicamente, ele provoca o hold locking shared, vocês estão causando um amontoado de deadlocks na aplicação. O que tem que ser feito para corrigir isso? Vocês têm que alterar esse default. Vocês não podem nunca usar a classe Transaction Scope do .NET na configuração default, que é serializable. Vocês têm sempre que alterar essa configuração default da classe Transaction Scope. Vocês alteram a configuração default da classe Transaction Scope, que tipicamente é serializable, vocês mudam para grid committed. Mudam essa configuração default para grid committed. Eu vou fazer agora uma demo com deadlocks para a gente ver os deadlocks com processos diferentes, porque com processos iguais a gente já viu, eu já fiz a demonstração. Então eu vou fazer os deadlocks com processos diferentes. Vamos dar uma olhada aqui na nossa execução de no-lock. Ainda não parou no problema do no-lock. A tela ainda não foi parada no problema do no-lock. Vamos deixar ela executando quietinha aqui, que daqui a pouco ela para. Observando que eu estou executando no SQL 2016, né? O 2016 ele tem inúmeros mecanismos mais ágeis em termos de performance que até dificulta um pouco essa demonstração. Deixa essa demonstração do no-lock um pouquinho mais difícil. Deixa eu ver aqui se eu tenho um 2014 aqui iniciado. Que eu executo essa demonstração do no-lock no 2014 também. Enquanto isso, enquanto a gente deixa ele rodando aí, para a gente pegar o problema do no-lock, eu vou abrir os scripts de deadlock. Vou abrir aqui os scripts de deadlock para ver a gente ver uma demonstração com deadlock, que é bem simples. A gente vai ver aqui um use do Northwind. Use Northwind.
Então vou fazer um select em orders. Vou fazer aqui um select em customers. Aqui eu vou fazer um select em customers. Então essa já ficou travada porque está esperando a outra transação. E aqui eu vou fazer um select em orders. Se cruzaram uma com a outra. E deadlock. O SQL Server escolhe uma das transações. Então, ele escolhe uma das transações e derruba essa transação. Então, ele derruba essa transação. A outra transação segue adiante normalmente. Como é que eu teria que fazer para evitar o deadlock? Uma vez que o DBA identifique quais são as transações que estão causando o deadlock, a gente tem que indicar ao desenvolvedor para alterar a sequência de uso das tabelas nessas transações. Então eu tenho aqui a tabela Customers. Peguei a tabela Customers e na outra peguei a tabela Customers. A partir do momento que as duas estão usando as tabelas na mesma sequência, o deadlock não vai acontecer aqui, ó. Já ficou travada. Então essa segunda aqui vai poder pegar a tabela Orders e finalizar a transação. E quando finalizar a transação, libera a outra transação, que é a A. Ou seja, se os conjuntos de dados são manipulados na mesma ordem, o deadlock não acontece. Se os conjuntos de dados forem manipulados em ordem invertida, o deadlock acontece. Então, o deadlock entre processos diferentes vai acontecer por causa da inversão de ordem na manipulação dos dados, ou seja, a forma como o desenvolvedor criou esses procedimentos. Enquanto que o deadlock no mesmo processo vai acontecer por causa do hold de lock shared. Ele ainda está processando aqui o no-lock, está fazendo um monte de page splits e processando o no-lock. Não vai ter memória suficiente para startar o 2014. Eu vou desligar uma máquina aqui que tem o Visual Studio para poder fazer a demonstração do no-lock também no 2014. Não quer dizer que o 2016 está imune, quer dizer que o 2016 executa tão rápido que isso acontece com menos frequência. Mas acontece. Vocês não podem confiar na sorte para um negócio desse. Deixar essa máquina desligando aqui para depois startar a máquina com 2014 e fazer o demo do no-lock também na máquina com 2014. Enquanto isso, vamos avançar nas nossas demonstrações sobre o nível de isolamento transacional. E agora vamos falar sobre concorrência otimista. Tudo que eu mostrei até agora é chamado de concorrência pessimista. É o uso de locks dentro do SQL Server. Tudo isso que eu mostrei é chamado de concorrência pessimista. O que quer dizer? Por que pessimista? Porque ele considera que vão acontecer conflitos entre atualizações de dados. Atualizações de dados vão se conflitar. Então ele já trabalha para evitar o conflito. Trabalha para evitar o conflito como aplicando locks.
Aplicando o locks, ele evita o conflito. Ele faz com que, quando ocorrer o conflito, alguém tem que esperar as primeiras transações que chegaram completar para depois concluir seu trabalho. Então, ou seja, quando o conflito de atualizações acontecer, alguém tem que esperar. Essa é a concorrência pessimista. Então, nós temos um outro tipo de concorrência que surgiu a partir do SQL Server 2005, que é chamada de concorrência otimista. A concorrência otimista, ela prevê que eu acho que não vai acontecer nenhum conflito de gravação. Se acontecer, a gente derruba. Mas eu acho que não vai acontecer nenhum conflito de gravação. Então é uma concorrência dita como otimista. Como funciona a concorrência otimista? A pessimista, como eu disse, se protege contra atualizações simultâneas. A concorrência otimista acredita que atualizações simultâneas não vão ocorrer. Por acreditar que atualizações simultâneas não vão ocorrer, a concorrência otimista não aplica locks. Ou seja, basicamente, ele não usa locks para controlar a concorrência. Não faz aplicação de locks de uma forma tal do que gravações, operações de gravação não afetam operações de leitura. Então, quem está lendo informações não é afetado por quem está gravando informações. Daí que eu estou destacando desde o início os problemas típicos do no-lock. A solução para o problema do no-lock é exatamente usar concorrência otimista. Uma concorrência onde as gravações não afetam as leituras e, consequentemente, aumentam a escalabilidade do ambiente. Para fazer isso, para conseguir fazer essa mágica, a concorrência otimista utiliza o que é chamado de um controle de versão de linhas, row version. E esse controle de versão de linhas, ele é mantido no TempDB. Ou seja, no momento que a gente habilita o uso de concorrência otimista, o uso do TempDB vai aumentar. Nós vamos estar processando mais, realizando mais processamentos no TempDB. Nós temos dois tipos de concorrência otimista no SQL Server. Duas formas de usar concorrência otimista. Nós temos um isolation level de concorrência otimista, que é chamado de Snapshot Isolation Level. Eu mostrei todos os Isolation Levels de concorrência pessimista. Mas nós temos um Isolation Level de concorrência otimista, que é o Snapshot Isolation Level. Mas o Snapshot Isolation Level precisa ser habilitado. Porque a concorrência otimista só funciona se a base estiver gravando versão de registro, se a base estiver utilizando controle de versão. Se a base não estiver usando controle de versão de registro, a concorrência otimista não funciona. Então eu não posso simplesmente sair atribuindo o Snapshot Isolation Level. Eu tenho que habilitar o uso de Snapshot Isolation Level no nível da base de dados. No momento que eu habilito o uso de Snapshot Isolation Level na base de dados, então aquela base de dados passa a estar utilizando o controle de versão de registros. E aí eu posso eventualmente usar o Snapshot Isolation Level naquela base de dados que está usando o controle de versão de registros. Outra opção em relação ao Snapshot Isolation Level é o que é chamado de RCSI. É a abreviação de Read Committed Snapshot Isolation. O RCSI é habilitado também por uma opção na base de dados, uma opção chamada de Read Committed Snapshot. Então, nós também precisamos habilitar essa opção na base de dados. Habilitar a opção chamada de Read Committed
snapshot na base de dados. O RCSI, ao contrário do snapshot, ele não é um simples isolation level que a gente usa à vontade em meio aos outros isolation levels. O RCSI é, na verdade, a transformação do read committed, uma adaptação do read committed, que já é o isolation level default do SQL Server. Quando a gente habilita o RCSI, o isolation level default do SQL Server, que é o read committed, passa a trabalhar de forma otimista, utilizando o RCSI, ao invés de trabalhar da forma default, que foi a forma que eu demonstrei anteriormente nas demonstrações de locks. Então, a partir daí, o read committed do snapshot passa a trabalhar de forma otimista. Qualquer das duas configurações, se habilitar Low Snapshot Isolation ou se habilitar Read Committed Snapshot, qualquer das duas configurações vai iniciar o procedimento de versionamento de linhas. Veja bem, eu posso eventualmente ter uma base de dados com isso habilitado, especialmente a Low Snapshot Isolation. Eu posso ter uma base com a Low Snapshot Isolation habilitado e nunca vir a utilizar uma transação com Snapshot Isolation Level. Uma situação dessa é o que? É idiotice. Perda de performance à toa. Só para tentar resumir o que é uma situação dessa. Por quê? Porque no momento que eu habilito o Allow Snapshot Isolation, o SQL Server está fazendo controle de versão. Ele prejudica em alguns milésimos de segundo todas as operações de update, insert e delete para poder fazer o controle de versão de registro. Ele prejudica um pouquinho essas operações. Então, se eu tiver essa opção de banco de dados habilitada à toa, vocês estão perdendo performance à toa. Vocês estão perdendo performance à toa na base de dados. Então, vamos ver uma demonstração sobre o uso da concorrência otimista e o uso do Snapshot Isolation. O NoLock ainda está executando no 2016. Tudo 2016 é pago duro para ele. Então, a gente está vendo aí que é difícil provocar o problema no 2016. Então, eu vou iniciar o 2014, colocar a demo de NoLock para rodar também no 2014. Então, estou startando a máquina aqui de 2014. Daqui a pouco, quando startar, eu coloco o demo do NoLock para rodar lá. Enquanto isso, eu vou abrir aqui a demo do Snapshot Isolation, que é já a demo 14. Então vamos lá, vou fazer uso do Northwind. Eu posso analisar aqui se o Snapshot Isolation Livre está ou não está habilitado na base de dados. Eu tenho duas configurações para analisar se ele está habilitado ou desabilitado. Eu tenho o Snapshot Isolation e eu tenho o RCSI. Snapshot Isolation e o RCSI. Então, no caso do Northwind, está tudo desligado. Eu vou ligar o Snapshot Isolation Level, permitir que eu use o Snapshot Isolation Level. E agora eu estou com o Snapshot Isolation Level habilitado no banco Northwind.
Agora eu vou iniciar uma transação aqui nessa janela B, fazendo um update num registro. Observa que eu não estou usando o Snapshot Isolation Living. Não estou usando. Eu vou iniciar a transação fazendo esse update. Quando eu uso o Snapshot Isolation Living, eu começo a usar o sistema de row version, versionamento de linhas. Então eu posso analisar aqui o que tem no versionamento de linhas, que no momento eu acabei de habilitar, não tem nada. Então, por enquanto, o versionamento de linhas está vazio. Então eu faço uma query na sysdm tran version store e por enquanto eu vou observar que o versionamento de linhas está vazio. E aí eu vou iniciar essa transação de update do registro da Maria. Então inicia a transação de update do registro da Maria. Então se eu agora checar de novo o versionamento de linhas, eu vou ver que agora eu tenho um registro sendo versionado. Então, o que aconteceu? Eu estou com a Low Snapshot Isolation ligado. Então, no momento que ele faz o update dentro da transação, ele guarda a versão anterior do registro. Ele versiona a relação anterior no registro do registro na Version Store. Então, quem quiser ler esse registro, vai ler a versão anterior ao meu update do registro, que ainda não foi completado, ainda não levou commit. Então, vai fazer a leitura da versão anterior. Observe que isso aconteceu sem que eu esteja usando o Snapshot Isolation Living. Eu estou com a opção habilitada, opção de uso habilitada. Mas eu não estou usando. Essa é uma transação tradicional. É uma transação usando o Read Committed Isolation Living. É uma transação tradicional. Tanto é que eu estou com lock exclusivo no registro. Vamos analisar os locks que eu tenho no registro. E eu vou observar que eu tenho um lock exclusivo no registro. Tá aí. Eu tenho um lock exclusivo de chave do registro. Agora eu vou executar uma outra transação aqui no C, que é uma transação também usando o Read Committed Isolation, usando o Isolation Default. Vou tentar fazer um Select in Customers. Qual que é o resultado? Está bloqueado. Está bloqueada porque eu tenho um lock exclusivo, então a transação no C vai ser bloqueada. Normal, isso é perfeitamente esperado e eu posso observar isso usando minha query de visualização dos locks. Eu posso usar minha query de visualização dos locks. Eu vejo que eu estou com um wait aqui tentando pegar um shared, mas eu não consigo a leitura porque tem um exclusivo no registro. Não consigo avançar na leitura. Agora eu tenho uma transação aqui na janela D usando o NoLock. O NoLock não põe lock shared. Então, consequentemente, eu consigo fazer a leitura. Mas fiz uma leitura suja, fiz um dirty read, usando NoLock, tudo que a gente não deve fazer. Eu li o valor de Maria X que ainda não levou update. Não levou update ainda. Quero dizer, o commit da transação do update não foi feito e a janela D fez a leitura porque usou NoLock. Assim como ele fez uma leitura suja de um update, ele faz uma leitura suja da movimentação dos registros do page split. Então, ele pode trazer resultados absolutamente errados durante as ocorrências de page splits. Então, é muito importante ter atenção com isso. Agora, eu vou executar a transação na janela E. Aqui na janela E, finalmente, eu vou usar Snapshot Isolation Living e executar essa transação com Select.
Aí está. Eu não fui bloqueado. Eu não fui bloqueado porque eu estou usando o Snapshot Isolation Level. Repare, a janela a janela C foi bloqueada porque está usando o Isolation Level padrão. Mas a janela E não foi bloqueada porque está usando o Snapshot Isolation Level. Mas também não fez Dirty Read. Então, não fez leitura suja. Ele leu o versionamento do registro que está na Version Store. Então, ele leu a versão anterior do registro antes da transação que está em B ter começado. Então, eu vejo o contact name como Maria Anders e não como Maria X, como a janela em D leu Maria X. Eu não leio Maria X, eu leio Maria Anders. Então, o Snapshot Isolation é melhor só porque leu Maria Anders? Só porque leu uma informação de negócio íntegra? Não. Isso não está ligado só à questão da informação de negócio. Isso está ligado à ocorrência de page splits na manipulação da tabela e a possibilidade do no-lock errar a leitura quando estiver ocorrendo um page split. Ele vai errar a leitura quando estiver ocorrendo um page split. O Snapshot Isolation não vai errar a leitura quando estiver ocorrendo um page split. Por quê? Porque assim como a transação em B, um page split vai ocorrer dentro de um lock exclusivo. Enquanto que o Snapshot Isolation está lendo a versão anterior do registro ao lock exclusivo. A versão anterior dos dados ao lock exclusivo. O no-lock lê o que está dentro do lock exclusivo. Então ele lê o page split e lê a informação errada. O Snapshot Isolation não. Ele lê a versão anterior ao lock exclusivo. Lê isso da Version Store. E, consequentemente, eu não tenho os problemas de dados inválidos que normalmente ocorrem com no-lock, de dados totalmente inconsistentes que normalmente ocorrem com no-lock. Agora eu vou aqui na B e vou commitar a transação. Vou dar um commit. Minha transação B foi concluída. Agora em A, eu vou fazer a leitura do registro novamente. Vou fazer um select novamente. Olha só, o E continua lendo Maria Anders. Eu continuo fazendo a leitura de Maria Anders. Mas eu já não comitei a informação de B. Não importa. O Snapshot Isolation Level ele é íntegro com relação ao início da transação. Ele lê todas as informações que estavam comitadas no momento do início da transação. Se uma informação é comitada depois que a transação já se iniciou, ele não lê a informação. Daí a gente observa o seguinte, o Snapshot Isolation Level, além de me permitir fazer a leitura sem causar locks, ele ainda evita para a gente o problema dos non-repeatable reads, do qual nós falamos nas demonstrações anteriores de lock. Nós falamos sobre a possibilidade de ocorrência do problema dos non-repeatable reads. E com o Snapshot Isolation Level, por causa dessa consistência que ele tem com o início da transação, os problemas dos non-repeatable reads não vão acontecer. Ou seja, eu posso fazer o select de quantas vezes eu quiser dentro de uma transação, eu vou estar sempre lendo a mesma informação. O Snapshot Isolation ele resolve o problema dos non-repeatable reads. Eu vou fazer um select aqui na Row Store e vou verificar que eu continuo com um registro na Row Store. Ou seja, a transação em B foi finalizada, mas eu continuo com o registro na Row Store. Por quê? Porque eu ainda tenho uma transação dependendo daquela versão de registro
que está na Whole Store. Eu ainda tenho uma transação aberta dependendo daquela versão de registro. O SQL Server usa um cálculo. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse cálculo, mas usa um cálculo em relação ao número sequencial das operações que estão sendo realizadas para identificar que ele não pode liberar ainda aquela versão de registro da Whole Store. Aquela versão tem que continuar lá. Então agora eu vou tentar fazer um update aqui dentro dessa transação. Eu vou fazer um update no ALFKI, tentar atualizar Maria para Maria Y. Mas veja bem, uma outra transação já atualizou Maria para Maria X. E eu vou ficar tentando atualizar Maria para Maria Y. Isso não é um conflito? Isso é um conflito. Como é que ele resolve o conflito? Ele derruba. Então, ou seja, é uma característica do sistema de concorrência otimista. Ele acredita que a concorrência de atualizações não vai ocorrer. Mas se ocorrer, ele derruba a ocorrência dessa concorrência de atualizações, devolvendo uma mensagem de erro. Ele derruba a ocorrência nos devolvendo essa mensagem de erro. Na mensagem de erro, na ocorrência da mensagem de erro, outra transação foi finalizada. No momento que aquela transação foi finalizada, o registro saiu da Version Store, porque ele está liberado. A transação que criou o registro já foi finalizada, as transações que estavam usando o registro já foram finalizadas, então ele tira o registro da Version Store. Então ele está usando essa Version Store no TempDB, apesar de eu fazer a consulta direta aqui no Northwind, essa Version Store é fisicamente localizada no TempDB. Ele está usando essa Version Store no TempDB para armazenar versões de registros e assim ter o efeito da concorrência otimista, como nós estamos comentando. Aqui eu vou fazer o rollback das transações em C e D. E reverter. Desabilitar o Snapshot Isolation. E fazer o update da Maria Anders de volta. É interessante que esse é uma excelente opção para substituir o uso de no-lock. Ou seja, ao invés de vocês tentarem melhorar a performance usando no-lock, que como eu já expliquei, ele é absolutamente terrível por ler page splits, vocês usam o Isolation Level de Snapshot. O Isolation Level de Snapshot vai ter um efeito equivalente ao no-lock em relação à melhoria de performance na aplicação, porque não causa locks, não causa bloqueio entre quem grava e quem lê. Então a gente pode usar o snapshot tranquilamente, sem que ele nos cause problemas com as atividades do próprio SQL Server, como o no-lock causa. E eu estou pendente ainda de provar esse problema. Ele está rodando. Está rodando. Vou abrir aqui minha máquina do SQL 2014. Não por aqui. Então tenho aqui o SQL Server 2014 aberto.
ver se eu tenho ele aqui. Não, deixa eu copiar os arquivos para cá. Aqui está. Então vou rodar esse exemplo. Deixando os inserts rodando, causando os page splits. E agora vou rodar o loop, fazendo a leitura até o momento em que ele vai ler uma informação inválida por causa das ocorrências de page split. Vamos esperar. Vamos ver quem é que vai chegar na frente, quem é que vai causar o problema primeiro, o 2014 ou o 2016. Então vamos ver quem é que vai causar esse problema primeiro. Enquanto isso, acontece, vamos avançar um pouquinho nas explicações. A demonstração que eu fiz até agora, eu só demonstrei o uso do Snapshot Isolation Live, eu não demonstrei o uso do RCSI. Quais são as diferenças entre o Snapshot Isolation Live e o RCSI? O Snapshot Isolation Live é um nível de isolamento específico, ele é um nível de isolamento. O RCSI é uma configuração a partir da qual ele transforma o nível de isolamento read committed num nível de isolamento diferente. Ele muda a forma de funcionamento do read committed. O Snapshot Isolation exige que a aplicação esteja codificada para ele. Então você chega para o desenvolvedor e fala: vamos aplicar o Snapshot Isolation Live? Vamos! Então altera a sua aplicação e põe nas transações o Snapshot Isolation Live. Ou seja, a aplicação tem que estar codificada para ele. Já o RCSI, ele pode ser implementado com configuração de banco. A configuração pode ser a nível de banco. Uma aplicação que já está em produção, o DBA pode chegar no servidor de banco e configurar e habilitar o RCSI. Tornar o RCSI ativo. Por que isso funciona? Porque por default o SQL Server usa read committed. De repente o DBA chega no servidor de banco e transforma. Não, agora eu quero o read committed no servidor trabalhando de forma otimista. Então a aplicação existente pode passar a trabalhar de forma otimista sem usar nenhuma alteração no seu código. A integridade do Snapshot Isolation Live é feita com o início da transação. A gente viu. Portanto, ele só lê informações que foram comitadas antes do início da transação. Já a integridade do RCSI não. É com o início da instrução, não da transação. A grande diferença é que o Snapshot Isolation, quando é usado, ele garante o Repeatable Read. Ele já resolve o problema dos non-repeatable reads. O RCSI não. Como a integridade do RCSI é com o início da instrução, os non-repeatable reads no RCSI podem acontecer. Vocês podem ter non-repeatable reads dentro de uma transação RCSI. Quando a gente usa o Snapshot Isolation Live, o update conflitante gera um erro. Ou seja, se der um conflito de update, a gente tem o erro que nós vimos na demonstração de Snapshot Isolation. Com o RCSI, esse erro
não acontece. Updates conflitantes não geram erro, eles geram bloqueio. Se ocorrer o conflito entre updates, ou inserts ou deletes, eles geram erro. Então, onde não ocorre bloqueio é entre quem grava e quem lê. Entre quem grava e quem lê não ocorre bloqueio. Então, mas se ocorrer um update conflitante, o update conflitante vai ser bloqueado. O Snapshot Isolation Level convive bem com o Read Committed, ou seja, eu posso ter algumas transações usando o Snapshot Isolation Level, enquanto as demais transações usam o Read Committed Snapshot ou outros Isolation Levels. Eles vão conviver bem. É como a aplicação de NoLock nos Selects. Fazendo essa comparação terrível, como a aplicação de NoLock nos Selects. Ou seja, você escolhe alguns Selects da sua aplicação para aplicar NoLock. Não aplique em todos. Então, ao invés de aplicar NoLock, você passa a usar o Snapshot Isolation Level. Da mesma forma, você vai escolher algumas transações da sua aplicação para usar em Snapshot Isolation Level. Não todas. Transações focadas em leitura vão usar o Snapshot Isolation Level e ganhar performance com isso. Não todas essas transações. Enquanto que o RCSI, por outro lado, ele não convive com Snapshot Isolation, ele não convive com o Read Committed. Por quê? Porque ele transforma o Read Committed, ele substitui o Read Committed. Então, tudo que houver na aplicação como Read Committed vai ser transformado em bloqueio otimista, em RCSI. Então, ele não convive com o Read Committed. É uma substituição completa do nível de isolamento, quando a gente usa RCSI. Quando que a gente deve utilizar um e quando que a gente deve utilizar outro? Snapshot Isolation Level, quando que a gente usa? Em substituição ao NoLock. Durante o processo de desenvolvimento, quando a gente pensar em colocar um NoLock num select, eu vou colocar um NoLock nesse select, essa procedura andar mais rápido, essa query andar mais rápido. Para! Não coloca o NoLock. Usa o Snapshot Isolation Level. Pronto. Então, em substituição ao NoLock, você usa o Snapshot Isolation Level em transações que forem especificamente de leitura. É aí que você vai usar o Snapshot Isolation Level. E quando você vai usar o RCSI? Quando você pegar uma aplicação em produção que já está sofrendo com muita ocorrência de bloqueio entre as transações dessa aplicação, entre os procedimentos de leitura dessa aplicação, já estão acontecendo muitos bloqueios. Você não tem como mudar o código-fonte da aplicação, não dá para alterar como ela é feita. E você vê também um consumo excessivo de processador. Os bloqueios causam consumo excessivo de processador, que pode ser imediatamente reduzido se você faz uma aplicação de um lock otimista do RCSI. Então você vai usar o RCSI em situações que não é possível alterar o código-fonte da aplicação. Então você configura pelo servidor. A partir daí você está transformando a aplicação em uma aplicação que usa concorrência otimista. Eu vi uma demonstração do RCSI. Enquanto isso, a gente dá uma olhada como é que estão nossas execuções de NoLock. Caminhando. Uma aqui. A outra no 2016. Ambas caminhando. Deixa eu parar essas execuções aqui. Eu acho que eu cometi uma enorme gafe. Uma enorme gafe que eu cometi é que eu estou executando isso em cima do Adventure Works 2012 aqui do SQL Server 2016. E esse Adventure Works 2012 está com o Snapshot Isolation habilitado. Ele está usando o sistema de versionamento
Então o exemplo não funciona da mesma forma. Vamos conferir aqui. 2012 está com tudo habilitado. Read Computed Snapshot está transformando a transação. Enquanto que o 2016 está com tudo desabilitado. Vamos fazer e rodar isso no 2016. Deixar rodando em um. Deixar rodando do outro lado. Pronto. Eu estou já aqui no 2014. Vamos só conferir para ter certeza que eu não estou com isso habilitado também. No 2014. Aqui no 2014, o Advent Worker 2012 está com Read Computed Snapshot desligado e Snapshot Isolation desligado. Daqui a pouco ele vai causar o problema com os page splits. Vamos só aguardar que daqui a pouco ele causa o problema com os page splits. Enquanto isso, vamos ver nossa demonstração do Read Computed Snapshot, ou seja, do RCSI. Então aqui eu vou habilitar o Allow Snapshot Isolation, que na verdade a gente viu agora que já está habilitado. A gente vê aqui o que está habilitado nele. A gente viu agora que já está habilitado o Read Computed Snapshot e o Snapshot Isolation. Eu vou ler as datas modifier dates da tabela Shift. A gente vê aqui as modifier dates que eu tenho que são todas iguais, setada por uma data específica. Vou copiar essa data e hora aqui. 3 e 21. Então agora eu vou setar o Transaction Isolation Level como Read Committed. Vou setar o Read Committed Snapshot 1. Tem aqui a instrução para fazer isso, mas na verdade a gente viu que já está 1. Eu nem precisaria ter setado o Transaction Isolation Level como Read Committed, porque já é o default. Nem precisaria ter rodado isso. Estou só demonstrando a colocação desse Isolation Level. Eu vou fazer um Begin Transaction e vou fazer um update. Então estou atualizando todas as datas para a data e hora atual. Então vou fazer esse update. Em paralelo, eu vou estar aqui usando também o Advent Worker 2012.
e vou fazer a leitura. Então a gente observa que eu estou lendo a data anterior ao update. Com certeza ele atualizou a data e a hora, fez o update, são 17:05, então tem que estar atualizado a data e a hora. Mas eu continuo lendo a data anterior. Por quê? Porque eu estou com RCSI habilitado. O Isolation Level é Read Committed. Então a demonstração que está acontecendo aqui é que o Read Committed, que é um Isolation Level padrão do SQL Server, que normalmente causa locks no select, ele foi transformado para fazer uma leitura otimista e fazer uso da version store. Fazer uma leitura otimista e fazer uso da version store. Então a gente vê que eu não fui bloqueado, o select não aplicou lock shared, consequentemente não foi bloqueado, e eu li a informação baseado no sistema de versionamento, ou seja, a versão antes da transação anterior começar. Agora, digamos que eu faça um commit nessa transação. Aí entra uma das diferenças existentes entre o RCSI e o Snapshot Isolation. No RCSI, a integridade é por instrução e não por transação. Isso significa o quê? Que se eu fizer a leitura da data de novo, estou lendo a data novamente, eu pego a data atualizada. Nós vimos essa demonstração no Snapshot Isolation Level, com o Snapshot Isolation Level, que eu não vou ler a data atualizada até que minha transação termine. Mas aqui não. Aqui a integridade é com a instrução. Então eu vejo a data atualizada mesmo no meio da transação. O que significa o quê? Que isso é um não repeatable read. Eu fiz o mesmo select duas vezes e li uma informação diferente. Isso é uma ocorrência de não repeatable read. Então, non repeatable read ele pode continuar acontecendo com o uso do RCSI. A gente vai estar usando o RCSI e o non repeatable read vai continuar acontecendo. Daí que aqui eu posso fazer o update. Como a outra transação já terminou, eu vou conseguir atualizar naturalmente as informações, reduzindo inclusive a possibilidade de conflitos bastante. Porque eu vejo a informação que foi comitada a nível de instrução, integridade de instrução, a possibilidade de ocorrer um conflito, o tempo das transações, que pode fazer com que uma transação conflite em atualização com a outra, é muito menor. Só que aqui eu vou fazer um rollback, eu não vou atualizar isso. Ok, vamos fazer de novo, vamos executar novamente. Então eu vou fazer novamente o Begin Transaction com update. Vou iniciar novamente a transação do lado de cá. 1704, como eu fiz o update, mas não comitei, eu vou continuar lendo 1704 aqui. Isso só muda depois do update, depois do commit. Mas agora, com as duas transações em aberto e uma tendo dado update, eu vou dar update na outra. Eis aí outra diferença do RCSI para o Snapshot Isolation Level. Eu fiz essa mesma demonstração com Snapshot Isolation Level. No exemplo de Snapshot Isolation Level, o que eu recebi de volta? Uma mensagem de erro. Ele devolve uma mensagem de erro avisando que ocorreu um conflito na transação otimista.
Aqui não. Com o uso do RCSI, ele realmente usa bloqueios nos updates. E este update foi bloqueado porque o primeiro ainda está em andamento. Eu posso dar um commit aqui, o que permite que esse update anterior aconteça. Observe que ele permite que esse update anterior aconteça sem que eu tenha lido a informação que foi gravada. O update está acontecendo sem que eu tenha lido a informação que foi gravada no commit. Eu não, em nenhuma, porque eu já estou na instrução de update, eu não tive a oportunidade de ler nas linhas anteriores da minha transação que foi gravada. Então eu posso eventualmente estar causando algum tipo de inconsistência. O RCSI tem algumas aberturas à inconsistência mais amplas do que o Snapshot Isolation Leaf. Então vou fazer o rollback transaction. Com isso a gente vê demonstrada aí algumas diferenças entre o RCSI e o Snapshot Isolation Level. Daí o destaque para a forma de uso de cada um que eu recomendei. A gente usa o Snapshot Isolation Level para substituir NoLocks. A gente para imediatamente de usar NoLocks e passamos a usar Snapshot Isolation Level. Enquanto que o RCSI a gente habilita num servidor de banco quando a gente tem uma aplicação que já está em produção e nos causando problema por causa do código dela. Aí a gente pode habilitar o RCSI e para fazer com que a aplicação passe a rodar com transação otimista. Observando que a mudança para transação otimista pode trazer alguns problemas. Conflitos de dados podem ocorrer e gerar erro. No caso do Snapshot Isolation, a gente viu a aplicação precisaria estar preparada para lidar com esse tipo de erro e eventualmente resubmeter uma atualização. Deleções de registros não são visualizadas durante a transação. No caso do Snapshot Isolation, se um registro é deletado, ele ainda vai aparecer como existente durante a transação, até que a transação seja comitada. Se um registro for deletado em paralelo. Margens de erro, esse aqui é o principal problema do Snapshot Isolation Level. Margens de erro em algumas transações aumentam consideravelmente. Eu posso ter algumas transações que tenham sido mal desenhadas, mas que dentro de um read committed, dentro do Isolation Level de read committed, ela tem uma margem de erro tão pequena por ocorrência de um erro que o erro nunca acontece. Só que de repente, se a gente mudar o sistema de isolamento para Snapshot Isolation, o erro passa a acontecer. Vamos ver um exemplo disso. Vamos entender melhor isso. Vamos usar a mesma transação de estoque para entender melhor isso. Aqui nós temos o problema que nós já tínhamos visto, que é o problema das atualizações simultâneas de estoque. E eles chegam no update, um avança, o outro fica preso no update, commit, aí faz a atualização do estoque e dá errado. É o mesmo exemplo que nós tínhamos visto antes, que causa um erro no estoque. Só que existe uma margem de erro para isso acontecer. O tempo de execução simultânea desses dois processos tem que ser muito perfeito para aquele -1 aparecer lá no estoque. Se a execução não for tão simultânea assim, normalmente não vai ser tão simultânea assim, o que vai acontecer? Por questões de processamento, uma vai mais rápido que a outra, uma começou antes que a outra, aí chega no update. Se a primeira chegou no update, ela já fez o update do estoque e já travou a leitura. Então a segunda chega na leitura enquanto a primeira já chegou no update. A leitura já não acontece, porque o update já chegou um lock exclusivo. A outra vai ficar esperando o commit acontecer. Quando o commit acontecer, ela segue adiante e aí segue adiante com o valor correto.
pula o if, não faz o update do estoque, dá um commit da transação, segue adiante com o valor correto, sem causar problemas. Ou seja, uma transação codificada de forma errada, ela depende de uma simultaneidade muito específica para o erro aparecer. Com o isolation level de read committed, pode ser que essa simultaneidade não aconteça, que ela não execute de forma tão simultânea assim com outra transação e a gente nunca veja o erro. Mas e se eu transformar isso para snapshot isolation? Para um lock otimista. Comecei a transação. Eu faço o select. Fiz o select. Fiz um if. Veja, não estou com uma execução simultânea. Eu cheguei no update. A lá de cima chegou no select. Eu já estou dando update aqui, reduzindo o estoque para 0. Mas o select não foi barrado. O select não foi barrado. E ele vai ler o que? Ele vai ler o valor antigo. Minha primeira transação não foi comitada, eu continuo trabalhando na primeira transação e essa select vai ler o valor antigo. Está trabalhando com arroba estoque com valor 1 e vai fazer a subtração de menos 1 na quantidade em estoque. Resultado, a quantidade em estoque vai virar menos 1, as duas vão comitar e eu tenho um menos 1. Ou seja, no momento que eu habilito o RCSI, quer seja RCSI, quer seja Snapshot Isolation, eu estou ampliando a margem de simultaneidade que vai causar um erro. Então, se eu já tiver transações que não foram perfeitamente escritas na minha aplicação, erros que nunca tinham aparecido antes podem começar a aparecer no momento que a gente começa a usar locks otimistas. Vamos ver aqui se já ocorreu o erro do no-lock em algum dos ambientes. 2014 ainda executando, 2016 ainda executando. Hoje está complicado esse erro do no-lock. Em exemplos anteriores demorou alguns minutos, 7, 10 minutos, alguns minutos para acontecer. Agora está mais complicadinho esse erro do no-lock de acontecer hoje.